pessoal, bem-vindo ao canal Criar de Brinco. Sou Denise Gianotto, especialista em educação especial e psicopedagoga. Hoje nós vamos estudar por que um bebê nasce com autismo. Evidências científicas apontam que não há uma causa única, e sim fatores genéticos, ambientais, pré-natais e anormalidades no desenvolvimento cerebral podem desencadear o autismo. Então, antes de tudo, vamos falar um pouco de genética. A genética desempenha um papel muito importante no desenvolvimento do autismo. Embora a relação seja complexa e multifatorial, aqui estão alguns aspectos genéticos relacionados ao autismo. Então, a questão do autismo, ela existe muitos fatores e é complexa de ser estudada. Alguns que já vão ser elencados já são alvo de estudos, outros já são comprovados e existe muito mais a ser estudado, porque a cada 2 a 3 meses existem novos estudos sobre o autismo. Então, são questões múltiplas, então não tem uma causa específica, e sim uma variedade de causas que pode desencadear o autismo. Então, a primeira delas é uma predisposição genética. Então, a pesquisa sugere que a predisposição genética desempenha um papel fundamental no autismo. Estudos em gêmeos idênticos, gêmeos monozigóticos, quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide e se divide em 2 células completas, demonstram que, se um gêmeo tiver autismo, o outro também tem uma chance significativa maior de desenvolver em comparação com os gêmeos fraternos, que são gêmeos dizigóticos, que são formados a partir de 2 óvulos, fecundados por 2 espermatozoides. Isso sugere uma forte influência genética. Então, os gêmeos que foram de um espermatozoide só e são divididos em 2, num óvulo, ele pode desencadear o autismo, porque eles estão compartilhando o mesmo genes, em questão daqueles que têm 2 óvulos por 2 espermatozoides. Múltiplos genes, o autismo é considerado uma condição multigênica, quer dizer, não existe uma causa, existem várias, o que significa que vários genes estão envolvidos em sua predisposição. Então, os pesquisadores identificaram várias regiões do genoma humano associado ao autismo. Mutações em genes específicos foram associadas ao risco de desenvolver a condição. Então, múltiplos genes podem também estar associados a desenvolver a condição do autismo. Síndromes genéticas associadas ao autismo, como o síndrome X frágil e a síndrome do Rett, estão frequentemente associadas ao autismo. Isso indica uma forte ligação genética para desenvolver o autismo. Variações genéticas de novo. Em alguns casos ocorrem mutações genéticas de novo, o que significa que elas não foram herdadas pelo pai. E sim que pode ocorrer durante a formação dos espermatozoides ou no óvulos, durante o desenvolvimento, e contribuir para o desenvolvimento do autismo em alguns indivíduos, em alguns casos. Complexidade genética. A genética do autismo é complexa e a contribuição genética varia de pessoa para pessoa. Além disso, fatores ambientais e interações entre genes desempenham um papel importante na expressão dos sintomas do autismo. Nós vamos estudar isso mais à frente. É importante notar que, embora a genética desempenhe um papel significativo na predisposição ao autismo, não é o único fator. A pesquisa continua a investigar as interações entre fatores genéticos e ambientais no desenvolvimento do autismo. Então, eu fiz um quadro para vocês entenderem que a maior predisposição é a genética, que é 75%, e ambiental é 25%. A genética, dá para entender nesse círculo, por ele ser grande, 75%, que é um dos maiores fatores. Só que imagina estudar cada fator genético, que hoje existe 102 genes na literatura estudada, e isso tem muito mais a ser descoberto, que está sendo pesquisado. Então, não existe um fator, existem vários fatores que desencadeiam o autismo.
e explicando que todas as coisas hereditárias não são genéticas, não são herdadas. Nem tudo que é genético deve ser considerado hereditário. Os fatores pré-natais se referem a influências que ocorrem durante a gravidez, antes do nascimento de uma criança, que pode desempenhar um papel no desenvolvimento do autismo. Aqui estão alguns detalhes sobre esses fatores. Então, durante o desenvolvimento pré-natal da criança, pode ocorrer o desenvolvimento do autismo. Alguns detalhes, alguns fatores: infecções maternas, infecções durante a gravidez, especialmente aquelas que afetam o sistema imunológico, têm sido estudadas como possíveis fatores de risco para o autismo. Alguns estudos sugerem uma correlação entre infecções virais, como a rubéola, durante a gravidez e um aumento do risco de autismo em crianças. No entanto, essa associação é complexa e ainda está sendo investigada. Quer dizer, existe possibilidade de infecções virais causar o autismo, mas ela é complexa e está sendo estudada, então pode aumentar o risco. Complicações durante a gravidez. Complicações durante a gravidez como pré-eclâmpsia, complicações durante a gravidez, como diabetes gestacional, parto prematuro, foram associadas. Complicações durante a gravidez, complicações durante eclâmpsia. Como fala pré-eclâmpsia? Você está grávida? Conhece alguém que está? Sabe a importância do assunto da pressão alta para uma grávida? Sabe o que é uma das principais causas de complicação na gravidez? Então preste atenção nesse vídeo, que é disso que eu vou falar. Pressão alta na gravidez e pré-eclâmpsia. Importância, tipos, causas, sintomas, controle, tratamento, dúvida. Complicações durante a gravidez, como pré-eclâmpsia, que seria hipertensão. Complicações durante a gravidez, como a pré-eclâmpsia, que é pressão arterial alta, diabetes gestacional e no parto prematuro, foram associados a um risco ligeiramente que aumenta a possibilidade de autismo. O mecanismo exato dessa ligação ainda não é totalmente compreendido, então está sendo estudado, mas existem causas que desenvolveram esse autismo por essas questões. Exposição a substâncias durante a gravidez, como o álcool, tabaco, drogas recreativas e certos medicamentos, tem sido estudado como risco potencial para desenvolver o autismo. No entanto, é importante observar que a relação a essas do autismo é complexa e varia de caso para caso. Quer dizer que nem tudo pode desenvolver. Existem certos casos e deve ser estudado. Estresse materno. Alguns estudos sugerem que o estresse materno durante a gravidez pode afetar o desenvolvimento do cérebro do feto e estar associado a um maior risco de autismo. O estresse pode desencadear respostas biológicas que afetam o desenvolvimento fetal. Estresse materno também pode, durante a gravidez, afetar o desenvolvimento do cérebro do feto e estar associado a um maior risco de autismo. O estresse pode desencadear respostas biológicas que afetam o desenvolvimento fetal.
Então, é importante destacar que, embora esses fatores pré-natais tenham sido associados ao autismo em estudos de pesquisa, eles não são causas diretas. Eles podem desenvolver e não garantem o desenvolvimento do autismo em todas as situações. O autismo é uma condição complexa e a interação de fatores genéticos, pré-natais e ambientais desempenha um papel na sua etiologia. A pesquisa continua a explorar essas relações para uma compreensão mais completa do autismo. Então, os fatores ambientais referem-se a influências externas que podem desempenhar um papel no desenvolvimento do autismo. Embora a genética desempenhe um papel importante, os fatores ambientais também têm sido estudados como possíveis contribuintes para o autismo. Aqui estão alguns exemplos de fatores ambientais que foram investigados. Exposição a poluentes químicos. Alguns estudos examinaram a exposição a poluentes químicos durante a gravidez, como certos pesticidas, poluentes do ar e produtos químicos industriais. Embora as evidências sejam mistas, a exposição a substâncias tóxicas pode estar associada a um aumento de risco de autismo em algumas populações. Infecções pré-natais durante a gravidez, como infecções virais ou bacterianas, foram estudadas como fatores ambientais que podem contribuir para o desenvolvimento do autismo. Alguns estudos sugerem uma correlação entre infecções maternas e um risco de aumento, mas a relação ainda é complexa e está em estudo ainda. Fatores nutricionais. Durante a gravidez tem sido investigado em relação ao autismo a deficiências de certos nutrientes, como o ácido fólico durante a gravidez, pode aumentar, sim, o autismo ou desencadear o autismo. Idade dos pais. Estudos sugerem que a idade dos pais, principalmente do pai, pode estar ligado ao aumento do risco de autismo. Pais mais velhos podem ter um risco ligeiramente maior de ter filhos com autismo, embora a relação não seja completamente compreendida. Abro uma ressalva que não há possibilidades de desenvolver o autismo, mas toda regra tem sua exceção. Então, são possibilidades, são que pode desencadear, pode ser que não desenvolva o autismo. Então, são coisas assim que são estudadas e que têm um maior índice de desenvolver. Estresse durante a gestação, como eventos traumáticos ou situações de estresse crônico, tem sido estudado como possível fator de risco também, que pode afetar o ambiente uterino e o desenvolvimento fetal. As anormalidades do desenvolvimento cerebral são uma área de pesquisa ativa no estudo do autismo, e ela tem sido associada a essa condição. Aqui estão algumas das principais anormalidades do desenvolvimento cerebral que foram identificadas em estudos relacionados ao autismo. Uma é o tamanho do cérebro. Em alguns casos, as crianças com autismo apresentam diferenças de tamanho do cérebro em comparação às crianças sem condição. Alguns estudos mostraram o aumento do volume cerebral em crianças com autismo durante os primeiros anos de vida, mas esse aumento não está presente em todos os casos. Então, às vezes, há possibilidades com o aumento do cérebro desencadear o autismo, mas não é em todos os casos. Conectividade neural. Estudos de imagem cerebral com ressonância magnética funcional têm identificado diferenças na conectividade neural em indivíduos com autismo. Isso pode afetar a comunicação entre diferentes regiões do cérebro e pode estar relacionado aos sintomas do autismo. Anormalidades na formação do córtex. O córtex cerebral desempenha um papel fundamental no processamento de informações sensoriais e na cognição. Em algumas crianças com autismo foram observadas anormalidades na formação e organização do córtex, que podem afetar a percepção, em algumas crianças com autismo foram observadas anormalidades na formação e organização do córtex, que podem afetar o processamento das informações para desencadeamento
do autismo. Desenvolvimento anormal de neurônios. Alguns estudos sugeriram que o desenvolvimento de neurônios do cérebro de pessoas com autismo pode ser atípico. Isso pode influenciar a estrutura e a função do cérebro, afetando a forma como as informações são processadas. Desregulação da neurotransmissão. Alterações na regulação de neurotransmissores, como a serotonina e o ácido gama. Foram observados em estudos do autismo. A neurotransmissão desregulada pode afetar o funcionamento do cérebro e está relacionada a comportamentos e sintomas do autismo. Quer dizer que a falta de serotonina e do ácido pode desencadear o autismo. Então, possíveis causas do TEA, do transtorno. Só para fazer um fechamento. Por conta da complexidade do transtorno, não podemos apontar apenas uma causa principal. Então, não existe uma única causa. Existem várias causas que desempenham o desenvolvimento do autismo. Então, as causas genéticas envolvidas nesse processo. Para algumas crianças, o autismo pode estar associado a um distúrbio genético como síndrome de Rett ou do X frágil. No entanto, para outras crianças, X frágil. No entanto, para outras crianças, síndrome do X frágil. No entanto, para outras crianças, as mutações genéticas são as responsáveis pelo aumento do risco do autismo. Aqueles genes que estão modificados. Pode ser herdado pelos pais ou pode acabar sendo desenvolvido durante o processo da fecundação, do desenvolvimento do espermatozoide ou no óvulo. Portanto, são diversos genes que podem alterar o desenvolvimento do cérebro, também, como nós vimos anteriormente, e a maneira como as células se comunicam determina a intensidade do sintoma. Algumas mutações podem ser herdadas e outras podem ocorrer espontaneamente. O que não causa autismo, que já foi estudado e é mito, alimentos artificiais e vacinas que já foram apontadas como causa do transtorno, como gatilhos e até emocionais. Alguma literatura passada falava que quando a mãe não tinha a literatura passada achava que quando a mãe não tinha reciprocidade no sentimento com a criança, era chamada de mãe geladeira, podia desencadear o autismo, por isso que é emocional. Isso já está fora de cogitação, já foi cientificamente comprovado que isso não desenvolve. Então, conclui-se que o desencadeamento maior são por questões genéticas, mas não é só por elas também. Então, quais são os fatores e risco para ter uma criança com autismo que se baseia na literatura científica, que está comprovadíssimo, que já fizeram mais de 50 mil testes, e quais são as causas específicas, que são os gatilhos, né? Prematuridade, abaixo das 35 semanas, não é porque uma criança nasceu prematura que ela vai ter autismo. Alguma delas pode desenvolver o autismo. É um gatilho. Baixo peso, de 2 quilos, nem sempre é a causa. E sim pode ser um gatilho para desenvolver o autismo. Às vezes a criança vem com os genes do pai, mas ela precisa de um gatilho para desenvolver. Aí ela nasce abaixo do peso e aí desenvolveu. É um gatilho. Idade dos pais, homens acima de 40 anos e mulheres acima de 35 anos. Histórico familiar com transtornos psiquiátricos como a esquizofrenia, transtorno do humor bipolar, deficiência intelectual e síndromes genéticas e TDAH. Se o histórico familiar apresenta isso, pode desenvolver um autismo, mas toda regra tem sua exceção, mas que comprova maior possibilidade de ter um autismo na família
por essas questões de históricos familiares com transtornos psiquiátricos. Problemas do desenvolvimento infantil, que é no córtex, no desenvolvimento do cérebro, dos neurônios, podem ocasionar também desenvolvimento de autismo, e ter um irmão com autismo também pode desenvolver no segundo filho o autismo. Ter um irmão com autismo também tem a possibilidade de desenvolver com autismo em outro filho. Pessoal, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe, curte e até a próxima com mais novidades para vocês.